Espírito, Jesus, Espírito de revelação e sabedoria venha recair sobre nós nesta hora. Que o Senhor venha instruir a minha vida, Jesus, aquilo que o Senhor quer tratar com a tua igreja, com cada um aqui, Jesus, individual. Que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito, Jesus, a falar na minha boca. Que não seja, Jesus, as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, Jesus, porque elas são palavras de vida eterna. São palavras, Jesus, que têm poder de transformar o homem, Jesus. As minhas palavras, elas não têm poder, mas as suas, elas têm todo o poder. Assim, Jesus, como a chuva cai do céu e para lá não torna, da mesma maneira, Jesus, a tua palavra, ela recaia sobre os nossos corações e ela não vai voltar vazia, porque ela vai fluir, Jesus, do nosso coração. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor venha dar entendimento para a tua igreja nessa hora, que o Senhor venha destampar os ouvidos espirituais e que toda cegueira, Jesus, espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Eu te peço o espírito de revelação e sabedoria sobre a minha vida e sobre a vida da igreja nessa hora. Que o Senhor venha direcionar cada palavra que sair da minha boca e que venha ser como uma faca afiada de 2 gumes, ó Deus, que acerta entre a alma e a medula nesse instante, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor colocou no meu coração para tratar com a igreja essa noite foi algo que Ele tratou na minha vida. Ele trata todos os dias. E está lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Eu vou ler aqui para vocês vão marcando, tá? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o espírito. Não despreze as profecias, mas ponha à prova tudo o que lhe é dito. E fique com o que é bom. Amém? Vemos nessa carta aqui de Tessalônicas que Paulo, ele faz essa declaração a respeito de um povo que estava passando por um período de esfriamento espiritual. E aqui, não apagueis o Espírito Santo de Deus, ele pode ser interpretado como as profecias da palavra de Deus, como os dons espirituais. Sobre a manifestação do dom do Espírito Santo de Deus em nós. E aqui, irmãos, é um alerta para esta igreja. E eu acredito que seja um alerta para a minha vida e para a sua vida. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Aí você pode estar se perguntando, mas será possível apagar ou diminuir a influência do Espírito Santo em nós, uma vez que já foi acesa? E eu posso te falar que sim, irmãos. Sim, nós podemos diminuir a influência do Espírito em nós, assim como nós também poderemos apagar esta chama. E estudando sobre esse tema, me lembrou muito, a Bíblia, ela é muito conexa. Errei uma palavra, depois eu vejo ali no YouTube. A Bíblia, ela é muito conectada, o Velho do Novo Testamento. Não há nada que não se conecte das passagens aqui. E eu lembrei sobre uma passagem que está lá em Levíticos, que o sacerdote, ele teria que colocar lenha sobre o altar todas as manhãs, para que a chama de Deus ali, o fogo que representava a presença de Deus, não se apagasse. Antes, os sacerdotes, eles iam até o templo
para queimar as ofertas, para tirar cinza sobre o altar e colocar mais lenha. Marca aí, depois você vai ler. É Levíticos 6. Do 12 ao 13 diz: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. E eu gostaria de perguntar, de fazer uma pergunta, meus amados, para vocês. Como está o altar de Deus essa noite? Porque o altar de Deus agora, o templo do Espírito, é a minha vida, é a sua vida. Será que todas as manhãs, todos os dias, eu tenho ido colocar lenha para que o fogo de Deus não se apague na minha vida, para que a manifestação do Espírito não se apague sobre mim? Ou será que eu tenho negligenciado essas coisas? Ou será que eu tenho colocado outras prioridades na frente? O que eu tenho feito da minha vida? Hoje, eu e você somos os sacerdotes que colocam lenha sobre o altar de Deus. E existem 3 maneiras de apagar o fogo. Primeira, por abandonar, negligenciar. Segundo, por derramar água sobre ela. Isso fala sobre pecado. Pecado voluntário, eu sei que é pecado. Terceiro, por colocar chama. Por colocar chama, o que não vai queimar. Por colocar coisas que não vai queimar. Eu tenho uma fogueira para mim fazer aquele fogo ficar mais forte, para aquele fogo ficar mais aceso. O que eu coloco mais lenha. Mas muitas vezes o que você tem colocado é jogado água. E com isso, irmão, o egoísmo, o espírito mundano vai entrando na nossa vida. E o espírito, ele vai diminuindo ao pouco a pouco. Ele vai escapando, o fogo. A indiferença vai tomando conta da nossa alma. A oração já não é mais uma prioridade na nossa vida. A meditação, a leitura bíblica, para que isso? Eu não priorizo mais as disciplinas espirituais. Mas nós sabemos que elas são o meio de nós colocarmos lenha nessa fogueira. Nós negligenciamos o amor de Deus no nosso coração. E isso vai esfriando, até o Espírito, irmãos, ficar inoperante na minha vida e na sua vida. Eu já falei aqui sobre a porta estreita, uma porta e há um caminho estreito. E eu expliquei aqui para a igreja que em cada fase da nossa vida, o Espírito, ele vai operando de maneira diferente. Ele vai interagindo na nossa vida de maneira diferente. Quando a gente entra na porta é uma maneira, quando a gente vai caminhando é outra maneira. E na caminhada, ele vai ficando mais intenso, conforme eu vou conhecendo. O que ocorre também com a gente, sabe o que é, irmãos? A gente cede para o pecado. Como eu já falei, o pecado já conhecido. A gente permite o pecado em nós mesmos, só que a gente desaprovamos o pecado do outro. Nós, igreja, nós olhamos para o outro e falando, é pecado, só que nós estamos pecando no mesmo pecado. Nós estamos fazendo a mesma coisa.
Senhor, para ele não fez distinção de pessoas. Ele não fez, para um grupo de pessoas isso é pecado, para outro grupo de pessoas isso é pecado. Não, é pecado para todos. Mas sabe o que muitas vezes acontece? O pecado do meu irmão me incomoda mais do que o meu próprio pecado. E acontece também que a gente vai se permitindo. A gente vai dando essas coisas, vai acontecendo, essa circunstância, a gente vai se permitindo. E chega uma hora que a gente está satisfeito. Está satisfeito. As coisas já não, para a gente já não se impressiona mais. A gente está como no mundo, é normal. As drogas é normal. Uma criança se prostituindo é normal. E a gente vai esfriando o Espírito em nós. E aquilo que é pecado a gente começa a ver com outros olhos. E o Senhor está falando: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Só vamos combater o pecado com o Espírito, com o fogo do Espírito. Sabe, a simbologia do fogo. O Espírito, ele é trazido para nós na Bíblia como sendo fogo. Lá em Atos diz que eles estavam todos reunidos quando veio do céu um vento impetuoso que partiu sobre línguas de fogo. É o fogo que purifica, é o fogo que capacita, é o fogo que nos habilita a fazer as coisas. Só que muitas vezes o que a gente está fazendo é se corrompendo com o mundo, é nos manchando com o mundo. Aí sabe o que acontece com a minha vida e com a sua vida? Nós não somos nem quente e nem frio. A gente fica, sabe como? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Eu escrevo essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem de criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: eu sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos fazeremos uma refeição como amigos. Irmãos, quando eu comecei a desenvolver essa pregação, nitidamente o Senhor me trouxe a essa pregação da mensagem da igreja de Laodiceia. João estava preso na ilha de Patmos e ele tem uma visão ali, e o Espírito de Deus leva ele a essa visão, e ele fala: agora escreve tudo aquilo que você viu. Sabe, aqui a igreja de Laodiceia, a gente vai ver ponto a ponto que ela era uma igreja
próspera. Eu anotei alguns aspectos culturais para a gente entender melhor por que Jesus usa essas palavras. Porque, irmãos, o que Jesus faz é falar o coração daquele para que você tenha entendimento. E a primeira coisa que eu queria que você fizesse é quando a gente falar essa mensagem à igreja de Laodiceia, você colocasse o seu nome aqui. Essa mensagem para a igreja Aline. Porque a igreja, a comunidade, ela é feita de membros. Ela é feita de pessoas. Então ela é direcionada para mim e para você. Pode ter sido direcionada naquele momento para a igreja de Laodiceia, que não estava agradando ao Senhor, que tinha se esquecido do Messias. Às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente vai se esfriando, meus amados. A gente vai deixando de lado aquilo que é prioridade. E vai dando lugar às coisas mundanas. E vai dando lugar às coisas que para Deus não faz sentido. E quando Ele nos chamou, Ele falou que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O que Ele quer da minha vida e da sua vida é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vai se corromper com a riqueza. Porque o pecado não está na riqueza. O pecado está na pessoa. A pessoa não é a riqueza que tem a pessoa. Às vezes nós não entendemos isso. Nossa, mas Deus condena os ricos. Não, Deus condena o pecador. Que põe ali a sua confiança nos seus bens, nos seus esforços. Nunca foi sobre ser rico ou não ser rico. Quando você entende a palavra de Deus, você entende essas coisas. E aqui, irmãos, primeira coisa que eu falei para vocês, tira Laodiceia e coloca vocês. E o que a gente vai ver aqui, examinando essa carta, que é o próprio Jesus falando sobre aquela igreja. No verso 14, escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa mensagem é daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. É Jesus, a origem da criação de Deus. Ele primeiro está se apresentando. Quem é que está escrevendo? Quem é que está mandando? Não é a Aline, não é o pastor, mas é aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. É aquele que é o princípio. É aquele que é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. É o verbo que se fez carne. É aquele que conhece a igreja e que habita dentro dela. Essa mensagem vem dele. Essa mensagem não é de homens, mas essa mensagem é do próprio Deus para a minha vida e para a sua vida. Para que eu e você venhamos acordar, meus amados. Acordar. No 15, olha o que ele fala. Eu falei, nossa Deus, mas a gente está numa igreja refúgio, e essa igreja, ela é uma igreja avivada, ela é uma igreja onde as pessoas louvam a Deus, elas te adoram, elas levantam a mão, as pessoas se entregam a Jesus em adoração. E aqui no verso 15 ele fala, eu sei de tudo o que você faz. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Eu sei tudo o que você faz. Aqui você está levantando a mão, mas lá no seu quarto você está pecando contra Ele. Você pisa o pé daqui, você já começa a pecar no seu pensamento, no seu coração.
Eu falei, Senhor, é pesada demais essa palavra. Leva, porque a palavra é minha, ela não é sua. Porque eu conheço tudo o que você faz. Olha o que ele fala. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Então ele sabe, meus amados, do que eu estou falando e do que eu estou vivendo. Ele sabe do que você está vivendo e do que você está falando. Você não precisa provar nada para ninguém. É a testemunha fiel, é verdadeiro. Ele sabe. E alguns aspectos culturais aqui para a gente entender o texto. Laodiceia era uma cidade da Frígia, que nos tempos bíblicos pertencia à província romana da Ásia. A cidade de Laodiceia ela ficava localizada no Vale do Lico e estava próxima da cidade de Colosso, Filadélfia e Herápolis. Outras 3 cidades situadas na Bíblia e no Novo Testamento. Então, a cidade de Laodiceia ela ficava no centro dessas outras igrejas, dessas outras cidades. E de um lado, aqui desse lado, passava um rio onde a água era muito fria. E aqui no outro rio passava águas termais, água muito quente. Então quando chegava em Laodiceia, a água era morna. Então Jesus sabia para quem ele estava falando. Ele sabia o endereço certo. O endereço certo, meus amados. Aí ele fala, eu vou falar um pouco dos contextos culturais e voltar para o texto para a gente entender. Aí ele fala no 16, mas porque você é como água morna, nem quente e nem fria, eu vomitarei de minha boca. Eu vomitarei de minha boca. Irmãos, imagine a cena. Jesus chegando perto da minha vida. Ele já está aqui já. E ele tendo ânsia. E ele querendo vomitar. Porque eu estou bonita, eu estou bela. Mas ele me conhece por dentro. Mas ele sabe o que eu tenho feito quando ninguém me vê. Ele sabe o que eu faço no secreto, quando eu estou no secreto e quando não estou no secreto. Ele sabe as palavras que vão sair da minha boca antes mesmo de eu pronunciá-las. Então não adianta esconder. Não adianta esconder. Laodiceia era uma cidade rica. E aqui a gente vai ver quatro pontos importantes aqui. Era uma cidade, irmãos, que houve terremoto. Acho que nos anos 42, 47, se não me engano. E essa cidade, ela era tão rica em seus recursos, que ela negou os recursos do imperador. E ela reconstruiu a cidade. Porque havia ali naquela cidade muitos banqueiros. Ali a economia funcionava, sabe? Os bichão, como a gente fala, os proprietários estavam ali. Então eles não tinham necessidade nenhuma. Eles não precisavam do recurso do Estado. Eles não precisavam dos recursos do imperador. Então eles achavam que eles eram bonitos. Eu não preciso disso. Eu mesmo vou lá e resolvo. Sabe quantas vezes a gente está assim? Jesus quer pegar sobre a nossa mão e nos direcionar, nos curar, nos libertar. E a gente não pode deixar Jesus que isso eu resolvo. Pode deixar Jesus que isso aqui eu sei por onde vai dar. Eu sei, Jesus, como me arrumar aqui. Era Laodiceia. Centro bancário e econômico. Centro de indústria, têxtil da Ásia. Lá que fazia as melhores roupas, irmãos. Irmãos,
E ali era conhecido os centros médicos de alta importância. Ali em Laodiceia havia as melhores clínicas de oftalmologia. Ali eles desenvolveram um pó que se chamava pó frígio, que era um verdadeiro milagre de cura para os olhos de quem não enxergasse. As pessoas iam até no centro, ali oftalmológico, passava esse pó e voltava a enxergar. Irmãos, eu comecei a viajar na hora que eu comecei a estudar sobre isso, porque, irmãos, não havia tecnologia nessa época. Não havia aquilo que nós temos hoje. Tão avançada era essa cidade. De roupas caríssimas, mas sabe o que Jesus fala? No 17, você diz que eu sou rico e próspero, que não precisa de coisa alguma, e não percebe que é infeliz? Miserável, pobre, cego, e está nu. O ouro vinha de lá também. O ouro vinha de lá, de Laodiceia, do centro, porque era um centro econômico onde movimentava as outras cidades. Então vinha de lá. Só que para Jesus é o contraste, irmãos. Ele fala: você diz que eu sou rico e próspero pela riqueza da cidade, pela economia, por tudo aquilo que aquela cidade representava no mundo econômico. Mas Jesus falava assim: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe, Jesus está falando, e não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu, embora se vestisse das melhores roupas, porque as fábricas estavam estabelecidas lá. Mas para Jesus, irmãos, nós estamos nu. Vocês estão nus diante da minha face. E eles se orgulhavam dessa cidade. Também, como não vai se orgulhar? Há quantos 1000 anos atrás já existia tanta coisa avançada. Era uma igreja muito belíssima, onde as pessoas se vestiam bem, não sentia falta alguma, mas não tinha o principal. Não tinha aquele que era a testemunha fiel e verdadeira. O centro de águas termais, mas o motivo para se orgulhar era um polo turístico. Só que aí Jesus vem e faz um diagnóstico. Jesus vem e olha para aquela cidade, para aquela igreja e fala: vocês acham que vocês é próspero, que vocês têm riqueza, mas vocês são infelizes, vocês estão pobres e vocês estão nus. Sabe, às vezes a gente acha, irmãos, que a gente está no nosso melhor momento, que a gente não precisa buscar Deus porque as suas contas estão pagas, que a sua conta bancária não está no vermelho, porque nós somos assim. Quando nós estamos precisando de algo do Senhor, nós não batemos na porta, nós importunamos a Jesus, nós não saímos de lá até Ele resolver o nosso problema. E Ele é fiel e verdadeiro, porque Ele resolve o problema, porque isso é atributo dEle, não nosso. Aquilo que Ele falou está falado, aquilo que Ele disse, Ele faz. Às vezes a gente fala que é muito bom, né? Servir ao Senhor quando as coisas não vão bem. Mas eu acho que é mais difícil a gente servir ao Senhor quando as coisas estão tudo bem. Quando estão tudo bem, sabe? Quando as minhas contas estão pagas. Quando a minha empresa está andando da maneira que eu projetei. Quando na minha casa não existe traição. Ou quando eu olho para os meus filhos, para o meu marido, a saúde deles estão bem. E a gente vai se esfriando, irmãos.
E a gente vem de domingo a domingo neste lugar. Só que o nosso coração está endurecido. Só que o nosso coração está longe dele. Só que ele olha para a minha vida e para a sua vida e vê eu e você nu. Ele faz um diagnóstico. E aqui no 18 ele fala: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar. Aqui ele está falando porque aquela cidade, ela era, como eu falei, as características dessa cidade, era o polo, ali era onde havia as fábricas de roupas, saíam dali, o ouro saía dali. Era uma cidade que não necessitava de nada. Só que ela não tinha o principal. Irmão, Jesus, ele faz algo conosco. No 19 ele fala: eu corrijo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Sabe por que ele trouxe essa palavra no meu coração e no seu coração? Porque ele te ama tanto. Ele te ama tanto, tanto, que ele não quer que você se perda. Que ele não quer que você se entregue às circunstâncias que você tem vivido. Que ele está vendo que você está indo mais para a esquerda e para a direita, e você fica aqui em cima do muro. E ele está falando que se você não tomar uma atitude, ele vai te vomitar. Sabe, continue no caminho. Sabe, ele me trouxe aqui para falar acerca dessa mensagem, porque ele te ama, porque ele me ama, porque ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer. Sabe, Jesus, ele não expõe, amados, os nossos pecados para nos ferir. Não, ele expõe o nosso pecado para nos curar. Para nos curar. De repente, você não queira que ele exponha aquilo que só você sabe, mas ele vai ter que expor. Você vai ter que voltar em alguns lugares para que ele venha te curar. Às vezes tem coisas que você não quer lembrar, que Deus vai te levando e você não quer. Não, Senhor, não quero. Como eu falei aqui semana passada, que o Senhor me curou. O Senhor me curou porque eu não gostava de aniversário, eu falei aqui, mas isso houve um processo, sabe? Eu tive que voltar lá na minha infância, eu tive que voltar e rever todas aquelas coisas que eu passei, porque há uma raiz. E ele vai na raiz. Por que você se esfriou? Ele está te levando. Aonde que você caiu? Aline, você não sabe o que falaram para mim. O que Jesus tem a ver com isso? Aline, você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe, me deixaram, me desprezaram. O que fizeram com Jesus? A gente dá desculpa. A gente dá desculpa para deixar Jesus. A gente dá desculpa para buscar o fogo santo de Deus. Mas é o fogo que nos purifica de todo pecado, irmãos. Quanto mais eu busco, mais eu me purifico. Quanto mais eu busco, mais eu me humilho. Quanto mais eu busco, mais eu entendo que eu não sei nada. Quanto mais eu busco, mais humilde eu fico, mais manso eu fico, mais parecido com Ele eu fico. Sabe, irmãos, quando eu vejo essa passagem aqui, cadê?
deixa eu ver aqui. Aqui no 18, quando Jesus, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Sabe, eu vejo como Jesus estivesse com um saco aqui, sabe, andando naquelas ruas de ouro e gritando: eu aconselho que você pegue de mim, que você busque a mim, que você encontre em mim a satisfação da sua vida. Sabe, Jesus está andando por essas ruas. Feche seus olhos, entenda isso. Jesus está andando e está falando: eu aconselho que você busque em mim, que você pegue em mim, então você será rico. Como aquele camelô, sabe, sem muito glamour, sabe, como aquela pessoa humilde. Eu aconselho que você largue, sabe, isso daí que você acha muito importante, e você busque se alimentar de mim, de mim. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Se arrepender, ser zeloso na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, em todos os aspectos, sabe? Chega de ser aquele crente que não cresce, sabe? Chega de ser aquele crente criança, sabe? Que coloca um cabestro aqui, ó, e só olha para isso. Não, é todas as áreas que Ele quer ser glorificado. É na minha saúde, é na minha vida profissional, é na minha fala, é em tudo que eu faço, é na minha alimentação, é naquilo que eu como. Sabe, é só a gente divide a glória de Deus. Ele vai ser glorificado aqui, mas aqui eu vou ser uma imundiça. Não. Jesus, Ele vai ser glorificado também no meu lar, no meu armário arrumado, na minha louça lavada, no meu banheiro limpo. Em todas as coisas. Em todas as coisas que eu olhar, vai glorificar o Senhor. Eles vão olhar e não vai acreditar. Quem fez isso? É aquele que é a testemunha e fiel, aquele que é a verdadeira origem da imagem da criação de Deus. É Ele que faz todas as coisas. Irmãos, você parou para imaginar que os anjos iam desejar que o Espírito Santo habitasse neles? Mas Ele habita em nós. Ele habita em mim e em você. Ele é zeloso. Para de ser relaxado. Para de dizer que não consegue. Tem tantas ferramentas aí para você conseguir. Antes eu ficava assim: ai, mas a minha dicção, ai, mas a minha voz. Vai estudar. Tem ferramenta para isso. Agora você fica esperando Deus descer e te dar uma voz. Toma, um sopro. Não. Glorificar a Deus em tudo, irmãos. Glorificar a Deus em tudo. Mas sabe qual é o problema desta igreja? Não só que ela é uma igreja morna, mas é a falta de fervor. A falta de fervor na nossa vida espiritual, irmãos. E eu não estou dizendo que a falta de fervor é para você chegar aqui e ficar pulando. Não, não é sobre isso, sabe? É muito mais, é mais profundo. O fervor de Deus, irmãos, é mais profundo. É mais profundo, irmãos. Uma vida fervorosa em oração. Sabe por quê? Só assim eu e você vamos passar pelas ruas e as potestades do mal, elas vão bater em retirada. É o fogo do Espírito. É o fogo. Porque a sombra de Pedro curava, porque ele estava cheio da presença de Deus.
Porque ele estava cheio. Ele não precisava abrir a boca para curar. Ele só passava. Ele só passava. A vida dele era uma pregação. E quando ele abria a boca, mais de 5.000 pessoas se convertiam. E quando a gente abre a boca, e quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na nossa vida, será que nós temos ganhado alguém? Será que a semente de Deus está sendo plantada nos corações? Está brotando alguma coisa da nossa vida? Sabe por quê, irmãos? A gente pode falar muito, mas é a nossa vida que vai dar o testemunho. É a nossa vida. O ano passado, a gente fez uma confraternização lá para a Creperia, né? E a gente alugou um sítio para ficar um dia com o pessoal. Uma forma de gratidão. Foi um ano muito difícil e eles estavam com a gente. Então, eu e o Du resolvemos fazer isso, sabe? Em forma de gratidão a eles. Aí a gente foi para esse sítio. Eu falei, eu vou pagar o sítio, vou pagar o churrasco. Vocês sabem que a gente não bebe, vou levar refrigerante. Aline, posso levar bebida? Pode. Quem vai beber, meus amados, é ele, não sou eu. O ambiente que eu estou não me influencia, porque eu tenho aquele que me influencia sobre todas as coisas. Ele habita em mim. Ele não está do lado de fora, mas ele está do lado de dentro. Então não importa onde eu ande, eu não vou ser influenciada. Aí a gente está na mesa lá assim, né, sentada conversando, e elas bebendo, tal, todo mundo levaram tanta bebida, era tanta bebida, e eu no discurso orei, né, falei, agradeci a eles, falei, gente, eu aluguei aqui para vocês, né, em forma de gratidão, fique à vontade aí, piscina, fica à vontade. Eles ficaram muito felizes, choraram com a gente lá, tal. Aí eu tive a oportunidade de falar da palavra de Deus, e quando eu abri a boca, a menina começou a chorar, e ela olhou para mim e falou assim, quando eu for crente eu quero ser igual a você. Porque você está aqui, em nenhum momento você falou que eu precisaria parar de beber. Porque você está aqui e eu não me incomodo de ser a mesma pessoa que eu sou. Sabe, é isso, irmãos. É isso, é o Espírito de Deus que convence a pessoa. É a minha vida, é o meu testemunho, é como me comporto. Sabe, quando começa a falar piadinhas que vão para outro lado, eu não preciso falar, ei, fica quieto que eu sou crente. Não, eles mesmos sabe, dá um pé para trás e fala, não, vamos respeitar. Sabe, você não precisa se impor. O Espírito Santo de Deus que está em você, Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E o 20, Ele fala, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Como amigos. E aqui, irmãos, o bater na porta, Jesus, Ele não bate na porta e sai correndo. Não, Ele continua batendo na porta. Todo dia Ele está aqui, ó, batendo na porta. E Ele está batendo para aqueles que estão de dentro, é para nós. Ele está fora, eu estou dentro. Quem tem que abrir a porta para Ele sentar e fazer uma refeição sou eu. Olha que loucura, eu convido o Filho de Deus a sentar, eu abro a porta para o Filho de Deus adentrar na minha casa, sentar e fazer uma refeição comigo, depende só de mim. Ele está na porta batendo, Ele está na porta, quem tem que abrir a porta? É eu e você, amados. E o vitorioso se assentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
essa é a mensagem que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa sexta-feira. Essa é a mensagem que Ele tem para aquecer o meu coração e aquecer o seu coração. Eu gostaria que nesse instante você fechasse seus olhos no seu lugar. Não precisa nem o louvor subir agora não. Eu gostaria de fazer algo aqui. No seu lugar mesmo aí, feche seus olhos. Sabe, e peça para Deus te levar agora nesse instante. Te levar aonde você caiu. Porque Ele me fala que alguns estão caídos ainda. Feche seus olhos. Feche seus olhos que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te levar neste lugar. Mas Ele vai te levantar. Oh, Jesus. Teu Espírito Santo, Jesus. Fortalece, Jesus, a tua igreja nesse instante, Jesus. Fortalece, Jesus, leva aonde eles caíram, Jesus, que eles venham se arrepender nesse instante. E que eles venham ser zelosos, Jesus, com aquilo que é mais precioso, que é a tua presença. Porque nós achamos um tesouro inigualável, um tesouro, Jesus, que não tem valor, que ouro, prata não pode comprar, Jesus. Só que tem mais. Tem pessoas aqui que acham que já te conhecem o bastante. Mostra para ela, Jesus, que o Senhor é mais profundo que um oceano. E que lá no fundo existem pedras preciosas. Que lá no fundo existem coisas que só o Senhor pode nos dar. Oh, Jesus, nesse instante eu quero pedir que o Senhor fortaleça cada um. Que o teu fogo, Jesus, ele não venha se apagar, mas que ele venha se alastrar. Da mesma maneira, Jesus, que o fogo, Jesus, pega na palha e consome a palha por inteiro. Dessa maneira, Jesus, consome todo o pecado da tua igreja. Lava a tua igreja, Jesus. Lava a tua igreja nesse instante, Pai. Que o Senhor possa nos encontrar, Jesus, com os vestes brancas como a neve. Porque nós vamos ver, Jesus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. A gente vai se encontrar, Jesus, com aquele que tem os cabelos brancos como a lã, brancos como a neve. A gente vai se encontrar, Jesus, que é aquele que os anciões viram e lançaram as suas coroas de ouro, Jesus, sobre os seus pés, Deus. Oh, Jesus, aqueles anciões lançaram as coroas dele, Pai. E muitas vezes nós não conseguimos lançar o nosso tempo, Jesus. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos negligenciado, Jesus, o lugar santo. Nos perdoa, Jesus. Porque muitas vezes nós se magoamos por qualquer coisa. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Fortalece, Jesus, a tua igreja nessa hora. Fortalece, Jesus, a vida de todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Pai. Aqueles que não tiveram força ou que não tiveram prioridade para estar aqui. Porque muitas vezes, Jesus, é questão de prioridade. Nós invertemos as coisas. Mas que nós venhamos nos arrepender, Jesus, diariamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.